Aula super importante com o Tomb Raider, né? A nossa querida Lara Croft. A gente vai ver o inglês dela hoje. Eu simplesmente tô adorando jogar esse jogo. Já zerei o primeiro desse reboot ou dessa nova era da Lara Croft. Eu tô jogando agora o Shadow of the Tomb Raider, que tá lá no Game Pass. Eu amo essa série e a gente super vai aprender muito inglês e umas coisas extremamente importantes para vocês continuarem aí na evolução de inglês de vocês. Bora pro vídeo. Lembrando que tudo que eu escrevo aqui na minha tela, tudo que vocês estão vendo nesse PDF, vocês têm acesso se vocês entrarem ali no meu Discord, onde eu posto esse PDF para vocês fazerem o download, tá bom? Então vocês podem estudar junto comigo, então vocês não precisam ficar anotando aí, vocês podem seguir as minhas anotações. Vamos pra aula! Empty, it's empty, ou seja, vazio, está vazio. Empty significa vazio. Lembrando que o oposto de empty tá aqui, ó, é full. Então, full, cheio, empty, Brasil não, né? Vazio. Olha só esse meu exemplo aqui, ó. The fridge is empty, ou seja, a geladeira está vazia. Não tem comida, não tem as coisas ali que eu tava querendo comer agora no meio da noite, mas não tem. Tá vazio. The fridge is empty. What did I miss? No. What did I miss? Perceba como ela junta, né, esse did I. What did I miss? Did I miss? Então, não. O que eu perdi? Nesse sentido de perdi, né, que é a palavra miss, deixa eu até colocar em laranja aqui pra gente fazer essa relação miss, perdi. É algo de perder ou então às vezes não perceber. Também pode ser de sentir falta, tá? Então esse miss tem um monte de significados, tá bom? Mas esse aqui que ela tá falando como tava vazio, ela perdeu alguma coisa, ela não percebeu alguma coisa. Olha só, I missed the train this morning. Ou seja, eu perdi o trem nesta manhã. Oh, I didn't read that part. Ou seja, eu não li essa parte. I guess I missed it. Ou seja, eu acho que eu perdi, eu não percebi, eu não vi, tá? No. What did I miss? Hands down here. Set the charges. Os vilões estão chegando a set the charges, ou seja, prepare os explosivos. Eu queria falar sobre essa palavra set, que significa se preparar, instalar, etc. Por exemplo, olha aqui o meu exemplo, ó. Set the table, ou seja, prepare a mesa, arrume a mesa. Inclusive, é uma coisa muito comum a gente ver no Windows, né, cara, o setup. Perceba que quando eu tô colocando junto assim, ó, eu falo esse setup. Esse meu T tem esse som de Rzinho rolado, assim, ó. Setup, porque ele tá entre duas vogais. Isso aqui é um substantivo, ou seja, no inglês a gente chama substantivo de noun, que é a instalação, tá? Instalação seria o setup. Set the charges. Prophet's tomb. After all this time. The Prophet's tomb after all this time. Ou seja, o túmulo do profeta depois de todo este tempo. Eu queria falar com vocês sobre essa estrutura, ó. After all this time. Prestem atenção nas coisas que eu tô colocando em laranja, tá? After all this time seria depois de todo esse tempo. Então é uma expressão no inglês para você falar assim, poxa, depois de todo esse tempo, depois de todo esse esforço, você pode utilizar after all this time. Olha só que legal aqui o meu exemplo, ó. After all this time,
I finally got married. Ou seja, depois de todo esse tempo, eu finalmente me casei. Eu ainda não me casei, né? Eu pretendo algum dia, né? Mas after all this time. Nossa, depois de todo esse tempo, I finally got married. The prophet's tomb. After all this time. And the artifact? Inside. God willing. O cara perguntou pra ele, and the artifact. Ou seja, e o artefato? Ele falou assim, inside, God willing. Olha que interessante essa estrutura aqui. Muitos alunos me perguntam, André, como que eu falo se Deus quiser em inglês? E tá aqui, ó, a estrutura é God willing. Ou seja, se Deus quiser. A gente não fala como alguns alunos acham, if God allows, ou então if God wants, né? Que seria a tradução ali meio que direta. Não, é God willing. And the artifact? Inside. God willing. Open it. Carefully. It could be extremely dangerous. Open it carefully. Ou seja, abra com cuidado. Ou então cuidadosamente. Perceba que a gente adiciona aqui, ó, o li, tá? Esse L e Y para indicar essa ideia de mente, para transformar isso em um advérbio, algo que descreve uma ação, que é o nosso cuidadosamente, informalmente, extremamente. Esse mente no inglês é o li, tá? Então, ó, dá uma olhada aqui no meu exemplo, ó. Careful seria alguém cuidadoso, algo cuidadoso, tá? Careful. Só que se eu adiciono o li aqui no final, como eu adicionei, como ele adicionou na frase, fica cuidadosamente, ou então com cuidado. Could be extremely dangerous. Olha só que doido, voltou o nosso li aqui de novo. Vamos entender o que ele falou nessa frase. It could be extremely dangerous. Poderia ser extremamente perigoso, né? Abrir ali a tumba, cuidado, cuidado, né? Opa, carefully. Pode ser muito perigoso. Esse could tá fazendo esse papel de poderia, de possibilidade. Pode ser que isso seja perigoso, tá? Ó, this could be right, ou seja, isso pode estar certo. Tá aqui, ó, no meu exemplo aqui com a flechinha, vocês estão acompanhando comigo? This could be right, ou seja, isso poderia estar certo, isso pode estar certo. No sentido de pode, de possibilidade. Normalmente é aqui que a gente usa o could. Lembrando que o could, ele sempre vai ser seguido de um verbo na forma do infinitivo, ou seja, could cook, could drive, could be, could do, etc. Sempre vai ser na forma do infinitivo, na forma básica do teu verbo, tá? Nunca você vai adicionar ing, ou então você vai colocar ele no passado, nada disso. Sempre vai ser no infinitivo, na forma básica. E olha só, outro exemplo com o li, né, cara? A gente viu antes ali que se a gente adiciona o li, fica esse mente. Ó, então a gente tem a palavra extreme, ou seja, extremo, e daí extremely, ou seja, extremamente. Perceba que a pronúncia é extremely, extremely, extremely. Open it. Carefully. It could be extremely dangerous. Who the hell are you? Who the hell are you? Ou seja, quem diabos é você? Perceba, nós adicionamos o the hell. Olha só a pronúncia, the hell, the hell, para dar essa ênfase, tá? Cuidado, cuidado, que isso é bem informal e agressivo. É como se você falasse assim, pô, que diabos? Então isso é um palavrãozinho aí no inglês, tem que tomar cuidado, tá? Não vai falar isso pro teu chefe lá, porque daí, a não ser que teu chefe seja de boa. Olha só o meu exemplo aqui, ó, que normalmente isso acontece muito comigo. Tá aqui, ó. Opa, deixa eu colocar aqui por baixo, ó. Where the hell are my keys? Ou seja, onde diabos estão minhas chaves? Eu vivo perdendo as minhas chaves, daí eu falo, man, where the hell are my keys?
hell are you? You're a smart woman. I suspect you already know. Trinity. You are a smart woman. I suspect you already know. Ou seja, você é uma mulher inteligente. Eu suspeito que você já sabe. Ou seja, esse already aqui que eu coloquei em laranja faz esse papel de já, no sentido de feito antes do tempo, sabe? Então, você já fez algo que era para terminar, por exemplo, amanhã, mas você já fez hoje. Esse já é o already, tá? Lógico, não sempre, né? Mas nesse contexto, o already tá fazendo esse papel de já. Olha só o meu exemplo aqui, ó. A minha mulher chega em casa e fala assim, hey, go do the dishes now. Ou seja, vá fazer a louça agora. Ou vá lavar a louça agora. No inglês, a gente usa o verbo do para lavar a louça, né? Junto com do the dishes, seria lavar a louça. Go do the dishes now. Vá lavar a louça agora. Mal sabe ela que eu já lavei a louça. Olha só. I've already done the dishes. Ou seja, eu já lavei a louça. I've already done the dishes, tá? Então, a pronúncia seria already, ok? You're a smart woman. I suspect you already know. Trinity. Where is the artifact? Where is the artifact? Ele pergunta onde está o artefato. Esse where é uma palavra que a gente utiliza para perguntar onde. Lembrando que a gente pode falar, né, onde está ou onde estão, tá? Então, ó, where is ou então where are. Isso daqui, o is, a gente utiliza para singular, vocês estão vendo aqui? E o are a gente utiliza para plural, tá? Lembra muito disso, porque o artifact é somente um, então a gente sabe que é is, né? Ó, que nem eu coloquei aqui no exemplo, né? Que nem ele falou, ó, where is the artifact? Suponhamos que seja dois artefatos, ó. Where are the artifacts? Tá? Joguei aqui pro plural. Agora, se eu for para perguntar para 2, 3, 4, 10, 1000 e for no plural, aí eu vou utilizar where are. Where is the artifact? I don't know what you're talking about. Don't play games with me. I don't know what you're talking about. Eu não sei do que você está falando. Eu queria que você visse como que ela junta essas duas frases, tá? Ela tem duas frases aqui, ó. I don't know, que a gente acabou de ver, né? Deixa eu pegar aqui a minha caneta verde, que eu gosto da verdinha, ó. I don't know, né? I don't know. A pronúncia normalmente é, né? I don't know, I don't know. E daí ela utiliza o what para juntar com a segunda frase, que é you're talking about. Ou seja, do que você está falando, né? Você está falando, ó. Então, eu não sei o que você está falando. Eu não sei do que você está falando. Esse what está fazendo essa junção aqui, tá? Só que eu posso utilizar, no lugar do what, where. Eu posso utilizar as outras, ó. When, who, how, etc. Eu posso utilizar todas essas palavras de pergunta, né? As WH, que a gente fala, né? As WH. Por exemplo, ó, dá uma olhada aqui no meu exemplo, ó. Todos os meus exemplos eu tô começando com eu não sei. I don't know. Então, ó. I don't know what this is. Ou seja, eu não sei o que é isso. Aqui, ó. I don't know where, ou seja, onde my car is. Eu não sei aonde o meu carro está. Olha aqui a próxima, ó. I don't know when I got home. Ou seja, eu não sei quando eu cheguei em casa, né? Às vezes eu cachacei muito no final da noite lá e daí eu não sei se cheguei 1h da manhã, 2h da manhã. Não façam isso, tá? Que exemplo horrível que eu dei, mas tudo bem. I don't know who they are. Então, eu não sei quem eles são, tá? Vocês podem usar essas palavras para juntar. Muitos alunos se confundem e falam, não, essas palavras aqui, ó, what, where, when, who, que estão em laranja aqui, ó, what, where, when, who, essas palavras só são para perguntar, só vão no começo da frase. Não, 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 não. A gente pode utilizar elas para juntar duas frases. Where is the artifact? I don't know what you're talking about. Don't play games with me. You led us to this place. Don't play games with me. You led us
to this place. Ou seja, não brinque comigo. No inglês, esse não brinque comigo é nessa questão, cara, não vá fazer piada, vamos falar sério, tá? Don't play games with me. Você nos levou a este lugar. You led us to this place. Led é o passado do verbo, aqui ó, led é o passado do verbo lead, que significa liderar, guiar, levar, mostrar o caminho para alguém, tá? Então aqui, ó o meu exemplo aqui embaixo, lead the way, please. Ou seja, mostre o caminho, lidere, por favor, né? Vá na frente. Se eu quiser que a pessoa sabe o caminho e eu não sei, e eu vou seguir ela, eu falo, lead the way, please. Lead the way, please. Ou seja, lidere o caminho, mostre o caminho, tá? Guie, por favor. You led us to this place. Look, it was empty when I got here. There was no body and definitely no artifact. Cara, aqui é uma frase bem grande, então vamos prestar muita atenção em duas coisas que eu separei pra vocês aqui, ó. Look, it was empty when I got here. Ou seja, olha, já estava vazio, né? Estava vazio quando eu cheguei aqui. There was nobody and definitely no artifact. Não havia corpo e definitivamente nenhum artefato, né? A tumba ali já estava vazia. Então, a primeira coisa que eu queria focar com vocês, eu vou dar um zoom aqui, tá? Vou cortar aqui um pouco a parte de cima, mas vocês estão acompanhando com o PDF que vocês baixaram do Discord. É esse PDF aqui, ó. Tudo isso aqui que é as minhas anotações, vocês já têm acesso aí, se vocês acessaram o Discord. I got é essa ideia de eu cheguei fisicamente em um lugar. A gente utiliza o verbo get, tá? Muitos alunos me perguntam, André, nossa, qual que é o sentido do verbo get, né? Como se houvesse apenas uma tradução para ele. Não, o get, ele tem várias e várias traduções, vários e vários usos. Então, a minha recomendação para você é que sempre percebam como que a gente está usando o get, tá? Ele é um verbo extremamente importante no inglês, muito usado. Então, ó, um uso do verbo get é chegar a um lugar, ó. I got seria eu cheguei. Então ela fala aqui em cima, né? It was empty when I got here. Então, quando eu cheguei, eu cheguei, here, aqui, tá? Então, esse é um uso dele, ó. Olha aqui o meu exemplo que eu tô sublinhando aqui, tô circulando aqui no meio da tela. I got home at 10 p.m. yesterday. Ou seja, eu cheguei em casa às 10 da noite ontem. Ok? E daí a outra coisa que eu queria falar com vocês é quando a gente quer expressar que não havia nada, tá? Ou então não havia nenhum, que seria esse there was no. Perceba que a minha pronúncia do there, língua entre os dentes e faz esse som de Z, ó. There was no. Então, não havia nenhum. Olha aqui o meu exemplo. There was no milk, ou seja, não havia nenhum leite, ó. There was no milk when I got home. Então, quando eu cheguei em casa. There was no milk when I got home. Não havia leite, ou não havia nenhum leite quando eu cheguei em casa. Olha aqui, ó. There was no pollution, ou seja, não havia poluição. There was no pollution in the past. Não havia poluição no passado. Look, it was empty when I got here. There was no body and definitely no artifact. Get down! Aí, pra gente terminar, cara, outro uso do verbo get, que é essa ideia de movimento. Quando a gente adiciona uma preposição ali junto com ele, down, up, out, off, a gente tá fazendo essa ideia de movimento, ó. Então ele fala get down, ou seja, abaixe-se. É um comando, né? Porque tá começando com o get, ó, get down, abaixe-se. Eu tô falando diretamente para você. Essa ideia de movimento. Então, ó, outro exemplo aqui que a gente pode utilizar é o get up, ou seja, levante-se.
falo pra você, né? Ei, get up now, ou seja, levante-se agora. Ou então aqui também o get out, ó, tô usando um out, que seria de sair, né? Fora, get out, vá pra fora. Ou então saia, né? Saia, get out. Agora eu vou tocar toda essa cena de novo e eu queria que você assistisse novamente com calma, só que agora sem a ajuda da legenda, apenas no áudio. Teste o seu inglês, force o seu inglês, tenta entender e compreender sem legenda, sem português, sem inglês, sem nada, somente no áudio para ver se você consegue entender toda essa cena novamente. Só que agora sem nenhum auxílio. Vamos ver? Aí você deixa aqui nos comentários se você entendeu tudo aqui embaixo, tá? Comenta aqui comigo, fala, pô, que aula massa, entendi tudo, ok? E essa foi a aula. Então, não sai ainda, não sai do vídeo. Eu vou tocar de novo e eu preciso que você faça esse teste para você testar a sua audição. Tá preparado? 1, 2, 3, let's go! Empty. No! No! What did I miss? Hands down here! Set the charges! Prophet's tomb. After all this time. And the artifact? Inside, God willing. Open it. Carefully. It could be extremely dangerous. Who the hell are you? You're a smart woman. I suspect you already know. Trinity. Where is the artifact? I don't know what you're talking about. Don't play games with me. You led us to this place. Look, it was empty when I got here. There was no body and definitely no artifact. Get down!